Olá, galera do sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início agora às nossas aulas remotas, às nossas aulas online, seguindo o projeto aí Educa em Casa, da Secretaria Municipal de Educação de Santana de Cataguases. Bem, aqui é a Loisane com vocês, professora de História. Antes da gente dar continuidade ao nosso trabalho, que teve início em fevereiro de 2020, eu gostaria de estar fazendo um apanhado com vocês, uma revisão do que a gente já viu desde do mês de fevereiro e no mês de março até o dia 17. Bem, nós vimos que a matéria do sétimo ano teve início com a Idade Média, uma visão geral da Idade Média. Nós colocamos no caderno ali que a Idade Média foi o período da história, também conhecido como Idade das Trevas, Noite dos Mil Anos, não é assim? Que eu comentei com vocês em sala de aula, um período aí do século V até o século XV, um período de quase 1000 anos. Nós tivemos, a Idade Média começou no ano de 476 com a queda do Império Romano do Ocidente, e ela vai terminar em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então vai dar quase 1000 anos, por isso o apelido de Noite dos Mil Anos a explicação para esse apelido. Nós temos também a Idade das Trevas, da escuridão, enfim, acredita-se que durante esses 1000 anos o desenvolvimento tecnológico, científico, cultural, ele não foi tão grande quanto nos demais períodos. É até um nome, um apelido errado. A gente não pode colocar que Idade das Trevas, escuridão, então não teve desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento cultural. Teve sim. Só que durante a Idade Média a gente esbarrava na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela dominava o poder cultural da Idade Média. Ela era a senhora toda poderosa, ela tinha então o poder de dizer o que era certo e o que era errado. E segundo a igreja, eles travaram um pouco o desenvolvimento científico-tecnológico, visto que tudo aquilo que fosse contra os dogmas católicos era visto como uma heresia, como um crime contra a fé. Então a gente fez esse apanhado da Idade Média no início de fevereiro. Logo depois, a gente começou a trabalhar qual era o sistema econômico que aconteceu durante a Idade Média. O sistema econômico era o chamado feudalismo, sistema feudal. Hoje nós vivemos o capitalismo, mas foi uma grande transição para chegar ao capitalismo. A gente passou pelo feudalismo, pelo mercantilismo, para a gente ter o que nós temos hoje, que é o sistema capitalista. Bem, esse feudalismo basicamente era a cultura em subsistência, ou seja, as pessoas não produziam para vender, produziam apenas para o próprio consumo. Baseada ali nas relações serviço, a gente tinha os servos que trabalhavam para os senhores feudais. Então eram servos e senhores feudais. Os senhores feudais mandavam e desmandavam nas suas terras. Existia o rei, mas o rei tinha poderes limitados. O rei não passava, na verdade, de um grande senhor feudal. Ele tinha os seus poderes limitados. O poder do rei, ele não era centralizado. O poder era descentralizado. Cada senhor feudal tinha domínio sobre suas terras. Me recordo até que eu fiz uma comparação como se cada sala de aula fosse um reino. Quem manda na sala de aula? O professor. Vamos ter um rei, o diretor. O diretor cabe a ele muitas coisas, mas dentro da sala de aula, quem toma conta é o professor. Era como se fosse o quê? Os senhores feudais dentro dos seus feudos, e a figura do rei. O rei existia, sim, devia obediência ao rei. Mas o rei, na verdade, não passava de um também senhor feudal, com poderes
mas sobre o próprio feudo e não sobre o reino em si. Bem, depois isso tudo vai cair, nós vamos ter o poder do rei vai subir no outro período, no período da Idade Moderna. O poder do rei, ó, vai ficar enorme, vai ficar tão grande que ele vai ficar absolutista. Nós vamos estudar depois o regime político chamado absolutismo, vigorou junto com o mercantilismo. Bem, logo depois que a gente viu sobre essa Idade Média, sobre o feudalismo, nós vimos também a chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano, que se deu em 1492, Dia das Crianças, 14 de outubro de 1942. Cristóvão Colombo chegou à América, acreditando ter chegado às Índias. Trabalhamos isso durante os meses de fevereiro e março. Colombo chegou no Dia das Crianças, morreu sem saber que tinha descoberto um novo continente. Quem desfez a confusão do Colombo foi o Américo Vespúcio. Em homenagem ao Américo Vespúcio, o nosso continente chama-se América. Bem, depois, quando o Cristóvão Colombo chega, o continente já era povoado. Colombo não chegou aqui num lugar deserto. O continente era intensamente povoado. Uma das maiores cidades, Tenochtitlan, capital do Império Azteca. Os três reinos que ficaram assim, as três tribos indígenas, os três povos pré-colombianos bastante famosos, foram os astecas, os maias e os incas. Os astecas, maias e os incas, os povos pré-colombianos. Nós vimos um pouquinho deles nas nossas aulas também. Antes da gente ter uma parada por causa dessa pandemia do coronavírus, que se Deus quiser vai passar bem rápido. Bem, gente, essa questão do continente já ser habitado, o Brasil também era habitado, a região das terras brasileiras também, pelos povos indígenas brasileiros. Milhares de povos indígenas, milhares de tribos diferentes, cada tribo com uma cultura diversificada, diferente da outra, e embora não tinha alguma relação em comum, mas inúmeras tribos, muitas tribos indígenas. As principais, é complicado falar as principais, porque cada tribo tinha a sua importância. Bem, esse é um apanhado do que nós vimos nos meses de fevereiro e no mês de março, né, até o dia 17 de março. Eu vou deixar umas atividades revisionais sobre essas atividades esses conteúdos que nós já trabalhamos no início do ano, para só depois então a gente seguir com a nossa matéria, que vai ser sobre o continente africano, as tribos africanas, diversos tipos de tribos africanas, tá? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição. Por enquanto, nessa nossa aula de hoje é apenas um apanhado para vocês sintonizarem aonde que a gente parou para dar continuidade ao nosso estudo. Fique com Deus. Qualquer coisa, só mandar um zap. Tchau, gente.